O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirma que o mercado seria muito mais instável se o Banco Central não fosse independente. A declaração foi uma resposta à crítica do presidente Lula, que chamou de bobagem justamente a independência do Banco Central. A gente recebe aqui nosso comentarista de economia, Luiz Arthur Nogueira. Ô Luiz, sem ficar em cima do muro, quem tem razão nessa história, hein, Luiz? Bem-vindo. Tiago, essa é fácil. É o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E, infelizmente, o presidente Lula não entendeu que o Banco Central independente ajuda o governo dele, principalmente nesse período de transição de um governo de direita para um governo de esquerda, em que seria muito comum, muito esperado, uma grande volatilidade no câmbio. E não é o que está acontecendo. O dólar está tranquilo, ali em torno de R$ 5,20, justamente porque o mercado entende que o Banco Central independente vai garantir qualquer elevação de juros para combater a inflação. Isso traz tranquilidade para o dólar e ajuda, insisto, o próprio governo Lula. O Lula, que vem criticando essa independência do Banco Central, também criticou a meta da inflação, que segundo ele é muito baixa, em torno de 3%. Para ele, uma meta ideal seria de 4,5%. O presidente Lula não entende que inflação baixa é a melhor política social que ele pode fazer. Por quê? Porque a inflação baixa preserva o poder de compra, principalmente da população mais pobre, ou seja, ajuda inclusive a popularidade dele. Várias pesquisas mostram que quando a inflação sobe, a popularidade do governo cai. Ou seja, a inflação baixa vai ajudar a aumentar a popularidade do governo Lula. Agora, se ele quiser mudar a meta de inflação, não é o Banco Central que muda, é o Conselho Monetário Nacional, que é formado pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda e pelo ministro do Planejamento, que no caso do governo dele, Fernando Haddad, Simone Tebet e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eu não mudaria a meta de inflação, que esse ano é de 3,25% e no ano que vem vai para o patamar de 3%, que é o patamar ideal para um país em desenvolvimento. Lembrando que a meta já tem uma tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Em resumo, o que vai determinar uma queda de juros, que é o grande desejo do presidente Lula, não é exatamente a vontade desse Banco Central independente. É a política fiscal do próprio governo Lula, que deve apresentar até o fim do primeiro semestre uma nova regra para as contas públicas que vai substituir o teto de gastos. Se essa regra for boa, positiva e mostrar que o Brasil está numa trajetória positiva das contas públicas, as expectativas inflacionárias vão cair e o Banco Central poderá reduzir juros. Caso contrário, o Banco Central terá de subir juros. Portanto, Tiago, para concluir, uma futura queda de juros não depende do Banco Central, depende da própria equipe econômica do governo Lula. Sem dúvida. Luiz Arthur Nogueira, nosso comentarista de economia, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Bom fim de semana.